Olá, estamos iniciando a nossa aula 105, que corresponde ao capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Na aula passada tivemos a oportunidade de caracterizar o fenômeno como algo inerente às próprias leis físicas, quer dizer, físicas e espirituais propriamente ditas. O fenômeno está dentro das leis divinas, das leis espirituais particularmente, ou melhor, o fenômeno, e disso decorre o milagre, que também é uma forma de fenômeno nada extraordinário e excepcional. Nessa aula, fizemos muitas citações dos evangelhos e também recorremos muitas referências bibliográficas e citações dos textos da Revista Espírita, de Allan Kardec, e do livro A Gênese. Vamos fazer uma breve recapitulação, portanto, do que foi dito. Quando Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos o demônio em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E em alta voz dissemos, afastai-vos de mim, vós que fazeis todas as obras da injustiça, da iniquidade, da perversidade. Então Jesus repudiou aqueles que queriam ser seus discípulos, que embora tivessem profetizado, tivessem expulso os demônios, tivessem feito vários milagres, não tinham a caridade dentro de si e, portanto, disso nada valia. Bem, e por consequência também o milagre aparente não tinha sentido. Então, vamos fazer a conclusão dessa relação do milagre capitulado dentro dos fenômenos do espiritismo, fenômenos de efeito físico e inteligente, e vamos cotejar isso com as leis divinas. Eis a conclusão desses eventos. Primeiro, leis divinas dividem-se em espirituais e materiais. Regulam a criação espiritual e a criação material. O espiritismo experimental ou prático investiga as leis e os fenômenos espirituais. O espiritismo investiga também os fenômenos de efeito físico e inteligentes em sua interação com a matéria. Mediunidade, perispírito, fluidos espirituais e ação de espíritos sobre encarnados e a matéria são igualmente regulados pelas leis espirituais. Milagres nada mais são que fenômenos físicos ou inteligentes e, como tal, regulado igualmente pelas leis divinas. Sob o ponto de vista da ciência espírita, os milagres não guardam excepcionalidade, singularidade, insolidez e mesmo intervenção divina. Nada disso, não tem nada de excepcional segundo o exame das leis divinas, sobretudo as leis espirituais. 8. Dar crédito, sujeitar-se passivamente aos milagres é como pensar ser possível também alterar as leis da física, como a da gravidade, do eletromagnetismo e da transmissão de calor. Quer dizer, achar que há milagres seria também alterar, por extensão, essas leis físicas, o que é impossível, né, por analogia. 10. Levar o universo ao caos. Alterar a ação das leis divinas levaria e desequilibraria a criação e levaria, por consequência, o universo ao caos. Pelo contrário, as leis divinas são eternas e imutáveis, como seu próprio Criador, Deus. Se Deus as criou imperfeitamente, sujeitas assim a mudanças e ao tempo, também Deus seria imperfeito. Suposição inadmissível quando encontramos Deus com sua criação, o universo. Quer dizer, Deus não seria perfeito ao ponto de fazer tantas leis absolutamente perfeitas. Isso não essa suposição, ela não tem lógica e nem razão.
Totalmente, por quê? Porque o universo, a criação de Deus, é um bom exemplo da sua perfectibilidade. Totalmente harmônico, belo e cheio de solicitudes e amor para os seus filhos. Não há milagres, pois há fenômenos de efeito físico e inteligente capitulados pelas leis divinas. Agora vamos estudar uma situação muito complicada, que são as consequências do fenômeno espirituais para a doutrina e relativamente à fé. Quer dizer, o que acontece quando se dá esses fenômenos, por muito ditos milagres? Vamos ver. São consequências prejudiciais, muito prejudiciais a todos. Bom, os fenômenos são efeitos produzidos. Esses efeitos são físicos ou são inteligentes. Os efeitos físicos são, por exemplo, a movimentação de objetos, luzes, sons, escrita espontânea, quer dizer, a escrita que aparece, um papel assim, aparece escrito sem nenhum médium presente, até um papel dentro de uma gaveta, voz espontânea, a voz que soa no ar, espontaneamente, ou chamada também voz direta, transporte de objetos, materialização e curas espirituais. Esses são alguns dos efeitos físicos. Efeitos inteligentes: a psicografia, a psicofonia e a vidência são alguns dos fenômenos inteligentes. Bem, quando se dão os efeitos físicos ou inteligentes, cabe ao espiritismo produzir a pesquisa e investigação desses fenômenos aplicando um método de estudo e de pesquisa. Temos duas alternativas após a eclosão do fenômeno. Ou não aplicamos nada, ou aplicamos. Se não aplicamos, nós nos fixamos naquele fenômeno, vamos supor, naquela materialização. Aí, quando vemos a materialização, achamos que é alguma coisa milagrosa e alguma coisa sobrenatural. Em cima daquele fato, nós estabelecemos uma crença de alguma coisa transcendental, mais além das leis divinas, mais além da regularidade dos fenômenos, mais além dos próprios postulados estabelecidos por Deus. É algo que houve uma intervenção divina. Em cima disso, desses valores, o juízo de valor, nós estabelecemos a nossa crença. Essa crença de achar que o fenômeno é o céu que desceu sobre nós, é Deus que está intervindo, ou é alguma coisa superior, tão superior, que nós temos que nos curvar, né? Gera a quem assiste repetidamente, ou assiste algumas vezes, ou toma conhecimento pela mídia, por livros, seja que forma de informação receber, gera nessas pessoas uma superstição e gera também um misticismo. Então eles começam a achar que as coisas vêm do céu e modificam a terra, quando pelo Espiritismo nós é que modificamos aqui o que vai lá em cima e pedimos lá em cima para intervir, desde que nós tenhamos competência para ser os gestores da intervenção superior. Com isso, gerando a superstição e o misticismo, o indivíduo ele vai se fixando nessa crença, não faz análise dos fatos, não critica, não dialoga, não procura esclarecimento. Aí, abre uma porta para a fraude já. Quer dizer, eu sei que dá um fenômeno interessante, ele pode fraudar. E nós vimos tantos médios que estão fraudando aí e até ganhando dinheiro com isso. Mas, ao mesmo tempo que essa crença vai se consolidando no fenômeno, na materialização, que é o nosso exemplo, o indivíduo forma alguma coisa ortodoxa, rígida, cristaliza, forma um dogma. Um dogma é aquilo que não aceita qualquer questionamento, qualquer crítica, é uma verdade absoluta em si. A partir dele achar isso e crer nisso, ele se torna um fanático, ou seja, ele busca, nesse fanatismo, uma religião que corresponda às suas ideias ou então algo equivalente dentro da sua vida. Com isso, ele gera três coisas para manter esse sistema.
Os rituais, ele tem que usar uma roupa branca, ele tem que usar um crachá, ele tem que acender incenso, ele tem que acender velas, ele tem que fazer preces repetitivas, ele tem que cantar hinos, enfim. Gera um ritual, gera os cultos, aquela sistemática, e a própria liturgia, que são esses cultos todos exteriores e atos exteriores. Aí ele consolidou o quê? A fé irracional, ou fé dogmática. Ele está perdido, ele está preso. E agora ele ficou preso. Ficou preso a seu fanatismo. Não, a materialização é tudo. É importantíssimo. Importantíssimo, como Jesus diz, não é importantíssimo. Importantíssimo é a modificação moral, é a caridade. Mas ele se fixa e com essa fixação ele começa a entrar num processo de estagnação e não evolui, não cresce espiritualmente. Vive num processo adorativo, pseudo-adorativo, porque a verdadeira adoração é elevação ao pensamento a Deus. Mas, por outro lado, se ele pesquisa e faz a investigação, o que ele vai fazer? Ele vai repetir esse fenômeno. Então, ele vai pegar a materialização, vai tentar estudar a materialização aqui, vai estudar, como eu disse lá em Belém, com a Ana Prado, vai estudar a materialização com o Peixotinho, que fazia esse trabalho em Campos, em outros lugares. Vai ver essa materialização. E, a partir disso, o que ele vai fazer? Vai utilizar médiuns, uns estranhos aos outros, sem que um saiba o que está acontecendo com o outro. Inclusive, isso até para fazer perguntas e questionamentos sobre a doutrina. Essa escolha de médiuns desconhecidos uns aos outros e que desconhecem também as perguntas, nós chamamos em ciência de randomização. É isso que nós vemos aí com a pesquisa da vacina. Nós damos a vacina ou remédio que queremos dar para tratar o coronavírus para um grupo, e outro grupo, sem saber, outro grupo recebe o quê? Recebe o placebo, como se for uma água com açúcar, uma pílula com açúcar. Depois nós avaliamos, né, o grupo que recebeu o remédio e o grupo que não recebeu. Bem, isso aí é a randomização. E com médios também nós fazemos essas alternativas. E fazemos o multicentrismo, que são diversos centros espíritas, que nós vamos fazer isso. Porque se for um centro espírita, segundo Allan Kardec, pode haver esse centro está aqui obsediado também coletivamente, porque há obsessão coletiva de grupos. Então nós vamos procurar diversos centros. Então, na pesquisa, no estadiamento desses fenômenos, nós procuramos médios alternativos que desconhecem uns outros, randomização, e procuramos diversos centros e locais, chama-se multicentrismo. Então, Allan Kardec nos diz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na edição da CEL de 2000, página 29, ele diz o seguinte: a única garantia séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, a randomização, em diversos lugares, o multicentrismo. Isso ele chama no Evangelho segundo o Espiritismo de controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. E, a partir desses fatos, nós fazemos uma releitura da pesquisa, da bibliografia de Kardec, da codificação, para ver o que é citado, ou seja, o que há no Livro dos Espíritos, o que há no que é o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênese e na Revista Espírita, que são as principais obras de Kardec. Mediante esses fatos, nós trazemos eles para nós através de uma lógica e de uma avaliação crítica. E, a partir disso, de termos esses fatos na mão, passando por esse filtro todo, então nós estabelecemos o quê? Uma fé baseada em fatos. Então, existe a materialização? Sim, existe. A materialização existe. Muito bem. Mas qual é o defluxo moral dela? Qual é o efeito moral dela? O efeito moral dela é dizer que existem espíritos. Mas ela em si não doutrina. Ela em si não nos ensina a caridade, no sentido de nos doutrinar
ou passar os evangelhos como Jesus ou como o nosso próprio Espiritismo. Mas de tal forma, qualquer forma, nós estabelecemos a fé baseada em fato, que é a fé raciocinada. E a partir disso, citando mais vez o Evangelho segundo o Espiritismo, nós dizemos, fé inabalável, essa sim, só é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, eis aí o final desse texto, desse trabalho sobre milagres. E realmente nós vimos que os milagres não existem e nada mais são de que efeitos físicos e inteligentes capitulados do Espiritismo. Finalmente, eu deixo uma pergunta que até hoje eu não tive resposta. Por que os médiuns, nos fenômenos espíritas, nos fenômenos de cura, nas diversas manifestações, não se sujeitam a uma análise minimamente de médicos? Vamos supor os fenômenos de cura. Se o sujeito está doente, por que nós não fazemos um protocolo dele, como a gente faz em medicina, nossa medicina, a minha medicina, e não estudamos isso, segundo o protocolo, a doença que trouxe, depois do tratamento espiritual, como ficou, os exames anteriores ao tratamento e os exames posteriores, a imagem, o laboratório, etc. Por quê? Porque tudo está tão escondido até agora, porque ninguém permite que a medicina e a ciência entre e coparticipe como um mecanismo de investigação dessa fenomenologia que é aí apontada por muitos, mas muito mais em caráter especulativo, são ideias, às vezes chegam a raios da ficção, do que em caráter factual. Portanto, esses foram os fatos que eu queria trazer a vocês. Espero que vocês tenham entendido bem o que Jesus disse sobre os fenômenos, sobre os milagres, o que Allan Kardec disse sobre os milagres, sobre os fenômenos, e vocês não se deixem seduzir, como até os mais próximos de Jesus poderiam ser seduzidos pelos fenômenos, porque a única sedução que nos compete é a sedução da caridade. A caridade salva, a caridade apazigua, a caridade é amor.